Graça e paz, família Shekinah e todos que nos acompanham na rede social. Nós estamos aqui mais uma vez para poder trazer uma palavra de Deus para alimentar o espírito de vocês. Que vocês permaneçam firmes aí, aguardando o momento da palavra, que vai ser uma palavra de fé e esperança para os vossos corações. Que Deus continue abençoando. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Diga ao Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei que há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar
vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, tu és Senhor. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo o louvor. Vamos clamar, então vem, tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és todo o louvor. Vamos clamar, então vem, Larará, larararará, larará, larararará, larará, larararará. Larará, larararará, larará, larararará, larará, larararará. Ouviu, meu Senhor, ouvir o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvir o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Larará, larararará, larará, larararará, larará, larararará. Larará, larararará, larará, larararará, larararará. Eu tenho fogo cerrado em meu peito e não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito e não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Larará, larararará, larará, larararará, larará, larararará. Larará, larararará, larará, larararará, larararará. Eu tenho fogo cerrado em meu peito e não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito e não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, 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 deixa queimar.
Glória a Deus, amados, por esses louvores de adoração ao nosso Deus, preparando os vossos corações para a palavra de Deus. Amém? Vamos dar início à palavra. Eu quero compartilhar com vocês essa palavra de fé e esperança para esse momento difícil que o Brasil e o mundo se encontram. Eu tenho uma palavra de fé para você. Amém? Amados, eu quero compartilhar essa palavra com vocês para que vocês recebam mais fé para vencer os obstáculos, as adversidades e os problemas através da fé. Pastor Aécio, o que é fé? O escritor aos Hebreus, ele nos dá uma definição de fé para que eu e vocês possamos tão somente, queridos, confiar e crer na palavra. Ele nos diz que a fé é a certeza das coisas que esperamos e convicção das coisas que não vemos. É a fé, queridos, que vai nos levar a vencer esse problema, essas adversidades que está acontecendo no Brasil e no mundo. É a fé na palavra de Deus que eu e vocês podemos vencer todas as coisas. É necessário, queridos, para nós vencermos a dificuldade e os problemas, que nós tenhamos fé. E uma fé que venha agradar ao nosso Deus. O escritor aos Hebreus, ainda em Hebreus 11:6, ele nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amados, sem fé não podemos, amados, fazer nada. Sem fé não podemos vencer nada, porque é através da minha fé e da sua fé que agrada a Deus que Ele nos dá vitória. Amém? Como eu posso receber a fé tipo de Deus, pastor Aécio? Eu quero compartilhar com vocês como você pode receber a fé tipo de Deus. Em primeiro lugar, é na conversão. Na minha e na sua conversão, nós recebemos uma medida de fé. Em Romanos capítulo 12, versículo 3, Deus deu uma medida de fé a cada um. Então, é o próprio Deus, queridos, que nos dá uma medida de fé a mim e a você, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Quando nós recebemos, no momento da nossa conversão, essa fé, queridos, é nos dada. Amém? Mas, pastor, como é que eu posso fazer para que a minha fé venha a crescer? Para aumentar a minha fé? Eu quero chamar a atenção de vocês, que vocês já estão recebendo mais fé. A sua fé já está sendo acrescentada nesse momento que eu estou participando da palavra de Deus com você. Porque o escritor, queridos, aos Hebreus, escrevendo em Hebreus 11:1, ele nos definiu a fé. Mas em Romanos, queridos, 10:17, ele nos diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. É necessário que eu e vocês venhamos ouvir a palavra de Deus, para que a nossa fé venha a ser aumentada, para que a minha fé e a sua fé venha a ser acrescentada e possamos, queridos, vencer os dias maus. É no ouvir, queridos. A palavra de Deus nos diz que nós temos que crer, nós temos que ouvir, porque nós somos, amados, o povo de Deus da fé. E somos da fé, porque a palavra de Deus nos fala
em 2 Coríntios 4,13. Crie, por isso fale. Quando nós falamos, queridos, a palavra de Deus, nós estamos colocando em prática a nossa fé. A fé diante da palavra que nós recebemos, que nós cremos e colocamos em prática, e o milagre acontece. Porque Deus, amados, Ele vai agir segundo a minha e a sua fé, para que Ele venha manifestar o milagre através de nossa fé. Amém? Eu quero dizer para vocês, queridos, que o que você fala é importante. O que você fala tem poder. O que me chama a atenção, queridos, no falar, é uma passagem da Bíblia em Marcos, capítulo 5, do versículo 25 ao 34, fala da passagem da mulher do fluxo de sangue. E essa palavra, queridos, me chama muito a atenção, porque a palavra de Deus nos fala precisamente no versículo 27 de um grande passo de fé. E esse passo de fé foi que ela ouviu a palavra de Deus. Em primeiro lugar, queridos, ela ouviu a palavra de Deus e foi acrescentado fé no coração dela. E logo em seguida, a palavra de Deus nos diz no versículo 28 que ela declarou, depois de ela ouvir a palavra de Deus, ouvir sobre Jesus Cristo, ela declarou a palavra dizendo: se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curado. Queridos, essa história da mulher do fluxo de sangue me chama muito a atenção, porque a situação que ela se encontrava, queridos, não tinha jeito para aquele tempo. Para aquela época, queridos, a palavra de Deus nos diz que ela tinha gasto todos os recursos que ela tinha. E segundo a palavra de Deus nos diz que ia de mal a pior. Mas o que me chama a atenção, para que essa mulher pudesse receber a cura, queridos, ela ouviu a fama de Jesus. A palavra de Deus nos diz que ela ouviu falar que Jesus tinha acalmado uma tempestade. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41, fala que Jesus acalma uma tempestade. E eu quero dizer para vocês que Jesus pode sim acalmar essa tempestade, esse levante do inferno, do coronavírus que está no Brasil e no mundo, e tão somente dá uma palavra e essa tempestade, esse coronavírus bater de retirada. Basta tão somente, queridos, você crer na palavra do Senhor Jesus. E essa mulher, ela creu, queridos, ela ouviu a história de Jesus, que ele tinha acalmado essa tempestade. Jesus estava, queridos, no barco com os seus discípulos, e a palavra de Deus me chama muito a atenção, que ele estava dormindo na polpa do barco. E quando Jesus estava dormindo, queridos, descansando na polpa do barco, a palavra de Deus nos diz que levantou-se uma grande tempestade. E o barco estava a ponto de ir a pique. E os discípulos ficaram desesperados, achando que ia morrer. Talvez você esteja passando por essa situação difícil, diante da circunstância que o Brasil e o mundo se encontram. Talvez você esteja passando por essa situação, esteja com algum problema de enfermidade, achando que não tem jeito. Mas eu quero dizer para vocês que para Jesus tem jeito todas as coisas. Para Jesus nada é impossível. E ele estava aqui na polpa desse barco dormindo, e os discípulos desesperados
foram despertar Jesus do sono. E eles falam para Jesus: Senhor, não incomodas que nós pereçamos? E a palavra de Deus nos diz que Jesus olha para os seus discípulos e fala: homens de pequena fé, por que duvidaste? Amados, eles não creram. Eles não creram que Jesus podia acalmar aquela tempestade. Eles não creram que Jesus estava no controle daquele barco. Mas eles foram despertar Jesus. E quando Jesus, queridos, levanta, repreende aqueles discípulos e falam: homem de pequena fé. Talvez a sua fé esteja pequena diante dessa situação, diante do caos que está no Brasil e no mundo. Mas eu quero dizer para vocês que essa palavra que você está ouvindo, ela pode acrescentar fé no seu coração. Basta tão somente você crer e tomar posse que você, usando essa palavra, essa tempestade, no nome de Jesus, pode cessar. E Jesus, queridos, ali levanta, repreende aquele vento, e a palavra de Deus nos diz que o vento e o mar se aquietou. E os homens, discípulos, começaram a declarar: quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero dizer, queridos, que esse é Jesus, o nome que está acima de todo nome, o nome que tem todo o poder sobre todas as coisas. Foi o nome de Jesus, queridos, da qual ele usou, queridos, a autoridade dele, e aquele vento e o mar se aquietou. É dessa forma que vai acontecer na minha e na sua vida, se nós tão somente depositarmos confiança tão somente em Jesus Cristo. Essa mulher, queridos, ela ouviu falar de Jesus. A palavra de Deus nos diz que ela ouviu ainda falar em Marcos capítulo 5, do versículo 1 ao 20, ela ouviu falar que Jesus curou o endemoniado de Gadara. A palavra de Deus nos diz que esse homem vivia aterrorizando ali aquela região. E quando Jesus passa por ali, por aquele lugar onde o endemoniado de Gadara estava, a palavra de Deus nos diz que o endemoniado vem ao encontro de Jesus. E ali Jesus tem um diálogo com esse endemoniado. E ali Jesus pergunta quem ele era. E a palavra de Deus nos diz que ele diz que era legião, porque não era um só demônio. Contava-se uma legião, amados, pelo exército romano. O exército romano, uma legião, era 6.000 soldados. Aquele homem estava com 6.000 demônios. Por isso que cadeias e grilhões não o prendia. E a palavra de Deus nos diz, queridos, que agora Jesus dá uma ordem a esse endemoniado de Gadara para que aqueles demônios saíssem dele. E a palavra de Deus nos diz que os demônios pedem para ser lançado naquela manada de porcos. E Jesus, queridos, permitiu que aqueles demônios saíssem daquele homem e entrassem naquela manada de porcos. A palavra de Deus nos diz que aqueles porcos, amados, não suportaram os demônios e eles precipitaram ali o penhasco e morreram todos ali afogados. Mas eu quero trazer para vocês que, independentemente, amados, do prejuízo daqueles donos dos porcos, mais importante é uma vida para Jesus. Então a vida daquele homem foi mais importante do que aqueles porcos. E a palavra de Deus
nos diz, queridos, que no momento que esse homem foi liberto, ele tomou uma decisão. Ele tomou uma decisão de seguir Jesus. Fala com Jesus para poder segui-lo. E a palavra de Deus nos diz que Jesus fala com ele para que eles fossem para os seus e anunciasse o que Cristo tinha feito com ele. Amados, o que me chama a atenção nessa palavra, que há pouco instante, alguns minutos, esse homem era um endemoniado ali em Gadara. E após alguns minutos, ele é liberto. E Jesus agora manda ele ir para os seus e anunciar. E ele sai ali, queridos, e vai anunciar ali o Evangelho, anunciar aquilo que Jesus fez com ele. E ali havia uma província, amados, uma província ali, da qual esse homem foi, amados, e ministrou. E aquela província admirou, aceitou a palavra daquele homem, e eles admiraram ali tudo o que o endemoniado de Gadara fez ali naquele lugar, porque Jesus não pôde fazer, porque eles não deixaram Jesus entrar ali naquele lugar, naquela região. Mas ali em Decápolis tinha essas coisas ali, tinha, amados, esse lugar, essas províncias onde esse homem que era endemoniado agora era um missionário liberto, enviado por Jesus para pregar a palavra e as pessoas ali admirarem tudo aquilo que Jesus tinha feito com ele. E essa mulher, queridos, do fluxo de sangue, ela ouviu falar que Jesus tinha libertado esse endemoniado de Gadara, que amedrontava as pessoas, e agora ele era um pregador do Evangelho, era um pregador da palavra de Deus. E essa mulher, agora ela estava com mais fé, por ela ter recebido essa história, essas duas histórias que falava de Jesus, a fama de Jesus, que Jesus acalmou a tempestade e tinha libertado esse homem que estava com legiões de demônios. Eu quero chamar a sua atenção, quando essa mulher, queridos, ela ouviu a fama de Jesus, foi acrescentado mais fé no coração dela. E nesse momento, queridos, está sendo acrescentado fé no seu coração, porque essa mulher estava há 12 anos com uma hemorragia, com um fluxo de sangue, e a palavra de Deus nos diz que ela procurou vários recursos na época dela e ia de mal a pior. Mas quando ela ouviu falar da fama de Jesus, ela ali, tão somente no versículo 28 de Marcos 5, ela declarou com a boca: se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. E a palavra de Deus nos diz, queridos, que essa mulher, com mais fé, ela rompeu a multidão. Ela rompeu aquilo que impedia dela chegar até Jesus, a multidão. E a palavra de Deus nos diz que ela tocou nas vestes de Jesus. E no mesmo instante, diz a palavra, ela foi curada. A palavra de Deus nos diz que Jesus pergunta aos seus discípulos: quem me tocou nas vestes? Amados, Jesus estava acompanhado de uma grande multidão. Estava ali muitas pessoas apertando, tocando em Jesus.
Mas eu quero dizer para vocês que o toque dessa mulher foi diferente daqueles que estavam na multidão. E ela alcançou o milagre que ela precisava. Ela tocou em Jesus. E quando ela ouviu Jesus falar, quem me tocou? A palavra de Deus nos diz que ela ali, trêmula, consciente do que tinha acontecido com ela, ela declarou ali a Jesus, contando-lhe toda a história. O que me chama a atenção, amados, nessa passagem também, é que ela declarou a Jesus. Ela contou a história a Jesus, o que estava acontecendo com ela, há quantos anos ela estava com essa hemorragia e o que ela tinha gasto, e a palavra de Deus nos diz que ia de mal a pior. Mas ela ouviu falar de Jesus, e você está ouvindo falar que Jesus acalma a tempestade, que Jesus curou e libertou o endemoniado de Gadara, e Jesus agora curou essa mulher que estava há 12 anos com uma hemorragia. Qual o milagre que você precisa da parte de Deus? Eu quero dizer que Ele tem para te dar, e Ele pode sim fazer o milagre da qual nós estamos precisando agora, de fazer cessar e paralisar esse coronavírus. Só Jesus pode, queridos, e tem todo o poder para poder dar um basta a essa situação, como Ele deu um basta à situação dessa mulher que estava há 12 anos com uma hemorragia. Você precisa ter fé. Você precisa crer no que Deus pode fazer na minha e na sua vida. Não o homem. O homem nos decepciona, mas eu quero dizer para vocês que Jesus nunca vai nos decepcionar. A palavra de Deus me chama muita atenção, queridos, no Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu quero dizer para vocês que todo o poder está em Jesus Cristo. Ele tem poder. A palavra de Deus nos diz que o Senhor, se o Senhor não guardar, queridos, em vão vigia o sentinela. Que eu e vocês possamos tão somente acreditar que não existe, queridos, dificuldades, problemas grandes que Jesus não possa solucionar. É Ele que tem todo o poder. Diante, queridos, dessa situação que o Brasil e o mundo se encontram, eu tenho essa palavra para o seu coração, essa palavra de fé, essa palavra de esperança, para que você possa tomar posse e, através da fé, ser mais que vencedor. O Salmo 46, versículo 10, diante dessa situação, o Senhor diz: aquietai-vos e saibei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Deus tem o controle de todas as coisas. Não temas, Ele tem o controle de todas as coisas. É através da nossa fé que nós podemos vencer todas as coisas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Descanse nele, descanse o seu coração, creia na palavra de Deus, que Deus tem o poder, tem todo o poder para providenciar, queridos, o seu e o meu milagre
agora, nesse momento. Se você crê, nós vamos estar orando agora pela sua vida, pelo seu milagre, e orando também pelo o nosso Brasil e pelo mundo, para que Jesus Cristo possa entrar com providência nessa situação. Amém? Você crê? Vamos orar juntos. Pai, eu quero te render graças, Senhor, porque o Senhor, Pai, tem todo o poder. A tua palavra nos diz que quando o Senhor ressuscitou, Pai, e apresentou-se ali aos discípulos, em Mateus 28, o Senhor declarou que foi entregue ao Senhor todo o poder nos céus e na terra. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor também estendeu, Pai, essa autoridade, o poder aos seus discípulos. E hoje, Pai, a sua igreja, e como igreja do Senhor, Pai, nós declaramos agora, Pai, toda enfermidade, todo vírus gripal, todo vírus do coronavírus, eu dou uma ordem agora, seja paralisado dos corpos agora, no nome de Jesus. As pessoas que estão agora cometidas com esse vírus, agora eu declaro na autoridade do nome de Jesus, coronavírus, seja paralisado agora no nome de Jesus. Toda gripe, toda virose agora, seja agora paralisada no nome de Jesus. Toda tosse agora, seja paralisada no nome de Jesus. Receba agora a cura no nome de Jesus, e para a glória de Jesus, seja curado no nome de Jesus. Amém. Tome posse dessa palavra de fé no nome de Jesus. Que Deus continue abençoando.